versículo-chave, Atos 20, 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Bem, amados, nós seguimos aqui com Paulo na segunda viagem missionária. Agora, Paulo, depois que passou por Atenas, que foi em grande parte a ministração da semana passada, nós temos aqui então Paulo, agora num dos lugares que ele mais ficou tempo durante o seu trajeto missionário, que é a cidade de Corinto. E aqui, o escritor da nossa lição, ele enfatiza, não é? De alguma forma, uma forma de distinção na forma de evangelizar pequenos centros, de grandes centros. E então aqui você vai ver o tema da lição, os desafios das grandes cidades, que é exatamente esta ênfase maior que o escritor dá a esse período, né? Ou a esse tempo em que nós vamos trabalhar aqui, a começar pela igreja de Corinto, ou pela cidade de Corinto, depois de Éfeso, e assim sucessivamente. Bem, amados, como os irmãos sabem, nós temos duas cartas de Paulo à igreja de Corinto. Essas duas cartas, elas são muito utilizadas em igrejas que trabalham geralmente com problemas ligados aos grandes centros. São igrejas que geralmente trabalham com uma população muito difícil. Não que pequenas igrejas ou pequenos lugares, vilarejos, podemos dizer assim, não tenham problemas. Mas aonde impera riqueza, aonde impera pessoas de nacionalidades, origens, educação, cultura diferentes, lugares onde nós temos geralmente pessoas de uma cultura melhor, nós vamos evidenciando a presença de outras coisas muito perigosas, não é? Então, onde tem muito dinheiro e onde tem muito intelecto, nós geralmente vamos trabalhar pessoas, digamos assim, bastante soberbas, bastante, digamos assim, difíceis de se tratar, ou difícil do Evangelho tratar. Porque o grande problema que o Evangelho enfrenta, a primeira barreira que ele enfrenta ao ser anunciado, é se deparar com o nosso ego. Nosso ego é o nosso maior problema. E alguém às vezes pergunta, né? Qual o maior pecado, não é? Do ser humano? Geralmente, não há como não responder. Que não seja a soberba, não seja a prepotência, o orgulho. A Bíblia está cheia de casos onde a dificuldade da pessoa entender, aceitar a sua condição de pecadora, a sua condição, inclusive, que a Bíblia chama que somos todos miseráveis, que Paulo se intitula, inclusive, o principal, né, dos pecadores, o principal dos miseráveis, né? Há uma grande dificuldade nesse meio, porque você pode pegar até uma pessoa mais simples, tá? Ela melhora um pouquinho na vida, a primeira coisa que ela alimenta, que incha e que é seu problema em relacionamentos familiares, em relacionamentos de casamento, em relacionamentos inclusive de filhos e pais, em relacionamentos inclusive de subordinados e superior, tá? E não é diferente em relação ao próprio Evangelho, está exatamente nessa área, tá? A área do nosso ego, que muitas das vezes é inflamado e muitas das vezes é inchado por conta de uma aparente suficiência, de que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. Como diria nossos filhos, né? Cresci, trabalho, pago minhas contas,
não devo nada a ninguém, não é? Essas coisas que a gente ouve, sabe que não é só na nossa casa que a gente ouve, mas só muda o endereço, esse tipo de discurso. E quando você chega para o Evangelho, você tem que entender uma coisa. Se você não se sentir miserável, pequenino, perdido, acabado, sem chance, se você não entender isso, Evangelho pode ser uma bela palavra, uma palavra bonita, mas não vai fazer, não vai produzir resultado nenhum em você. Tá? E como, infelizmente, o evangelho da atualidade, ele prega muito essa coisa da prosperidade terrena, da saúde plena, não é? Nós vamos, então, tendo dificuldade de lidar com essas coisas dentro da própria igreja. Por quê? Porque tudo que Deus quer e o que Deus não deixa de receber é um coração contrito, é um espírito abatido. Tá? E diz a Bíblia, inclusive, que isso é melhor, né? E é isso que Deus busca. Não busca culto, na linguagem de hoje. Vou lá prestar meu culto a Deus. Saber do teu culto, entendeu? Até porque o sacrifício deste culto que nós estamos oferecendo aqui, ele mesmo já deu. O sacrifício não é nosso, é de Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós. Tá? Então, o que Deus quer? E essa é a grande mensagem à igreja de Corinto, e sem dúvida essa é a grande mensagem aos grandes polos, às grandes cidades. Qual é? É a mensagem de quebrantamento, em outra linguagem, a necessidade de nós respondermos o Evangelho não só com fé, mas também com arrependimento. Tá, queridos? Então, tudo que você ouve na sociedade hoje, inclusive na pregação do Evangelho, precisa ter fé, precisa ter fé, precisa ter fé, precisa ter fé. Mas fé, sem arrependimento, qualquer pessoa pode ter. E pode ter em qualquer coisa. E pode ter principalmente em si mesmo, na sua autossuficiência. Tá, queridos? E nós, então, vamos nos deparar aqui com um texto bem histórico, não é? O que nós vamos ver é bem fatos, não é? É bem história, em Atos 18. Porém, é lógico, nós sabemos que Atos 18 é a história ou um contexto histórico das cartas de 1º e 2º Coríntios, tá? É lógico que Paulo faz isso já depois de um certo tempo, tá? Mas é o contexto histórico disso. Então, nós vamos ter em Corinto 3 marcas registradas perigosas que nós temos que entender. Primeiro, que a cidade ela era próspera economicamente, tá? Então, financeiramente próspera, né? Segundo, ela era moralmente corrupta, que está aí aquela história, tá? Não tem que dar satisfação a ninguém, tá? Trabalho, recebo, pago minhas contas, não devo nada a ninguém, logo, faço o que eu quiser, ninguém vai me chamar a atenção. Moralmente corrupta, tá, queridos? E o outro grande problema de Corinto, que é um problema de cidade grega, não é? Que é intelectualmente arrogante ou prepotente. Então, essas 3 marcas registradas, não é? Na igreja de Corinto, realmente mostra que certamente Paulo teve muitos problemas ali. Não apenas nesse tempo em que ali esteve em loco, presente, né, fisicamente, tá? Mas quando se afastou e precisou escrever as 2 cartas. Tanto que grande parte dela, a razão é que Paulo chama a atenção de alguém, tá? E praticamente a igreja toda se coloca contra Paulo, porque Paulo havia levado, não é? Como diz 1 Coríntios 5, tá? Um rapaz à disciplina, porque ele estava mantendo relação sexual, tá? Provavelmente com sua madrasta, não é? Então, essa é a realidade, tá? E, infelizmente, a igreja, inclusive, parece que dava um certo apoio, ou fechava os olhos, ou eventualmente até achava isso um exercício de amor bastante interessante. Então, veja, é um pouco o que está acontecendo nas nossas igrejas, tá, irmãos? E como o evangelho chegou e foi abraçado, né, pelos grandes polos, tá?
nós estamos vivendo essa realidade, tá? Que não se discute, não se fala, mas dentro da igreja, de problemas como esse. Mas, veja, o homem ele se torna mais pecador, tá? E inconsequente à medida em que ele consegue, não é? De alguma maneira, entender de que é capaz de manter uma situação, manter uma situação errada. E geralmente esse tipo de situação é aquilo que a gente costuma dizer que sobe a cabeça das pessoas. E as pessoas acham que uma mentira nunca vai ser descoberta, né? Que um erro moral nunca vai ser descoberto, tá? De que ele tem poder suficiente para encobrir determinadas coisas. E por aí vai. Você vai ver, inclusive, que grande parte de pregadores midiáticos que nós já tivemos, não é? Então, o próprio Jim Swaggart, não é? Que nos anos 70, pelo menos, não é? Era talvez o único pregador da televisão e com um tempo tão longo de pregação, canal aberto, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, e que chegou aqui também, né? Na Bandeirantes, quem não lembra, quem não assistia às belas pregações de Jim Swaggart nos anos 70, não é? Pela manhã, de sábado, de domingo, não é? Pela Bandeirantes, não é? Então, queridos, e vejam aquele império, não é? Que conquistou a igreja de Jim Swaggart e o seu ministério, e como, não é? As coisas aconteceram, produzindo um escândalo terrível, não é? Em que, na época, abalou as estruturas, não é? Do evangelho no mundo inteiro, não é? Então, queridos, é essa situação, não é? Que nós precisamos aqui nos deparar. Quando a vida fica muito boa, tá? Quando nós temos recursos, quando conseguimos pagar nossas contas, quando conseguimos de alguma forma começar a fazer o nosso pé de meia, quando de alguma forma, né, o dinheiro vai corromper principalmente a nossa principal capacidade de se achar que somos muita coisa e vamos ficando cada vez mais longe da pregação verdadeira do Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho vai rasgar a gente. Isso dói. Dói para mim, dói para você, dói para todos nós. O verdadeiro Evangelho, ele vai rasgar e vai rasgar de ponta a ponta, tá? O nosso peito, tá? Vai gerar sangue, vai gerar dor, vai gerar lágrima, tá? Que eles vai gerar tristeza, vai fazer a gente chegar a uma conclusão que é muito difícil de se chegar, como eu disse no princípio, de que somos miseráveis. É por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor casar onde há luto do que há uma festa de aniversário, digamos até de nascimento. Nos tempos bíblicos, quando nascia uma criança, irmãos, né? Era a tradição, principalmente de Ásia, né? Essa tradição do mundo oriental. Quando nascia uma criança, principalmente se fosse menino, não é? Criava-se, né? Toda a festa, não é? Do pai era muito comemorado. Tinha dias e mais dias de comemoração pelo nascimento. E aí quando vem o Evangelho diz, olha, para o Evangelho, para as coisas espirituais, para você entender as coisas de Deus, é melhor você refletir sobre a casa do luto, onde há dor, onde há tristeza, onde há separação, tá? Então considere isso, porque ali vai estar o quê? A verdadeira sabedoria. Irmãos? Bem, eu começo a palavra assim, um pouco meio que devocional, né? Diante dos impactos, né, irmãos? Que a gente tem visto, principalmente no nosso Brasil, né? Principalmente no nosso país, né? Onde a gente vai vendo situações em que a própria classe evangélica, ela vai se atrapalhando, né? Ela vai se atrapalhando, né? Vai se atrapalhando de maneira bastante grande à medida em que vai tomando posicionamentos, não é? Bastante sérios e perigosos no campo da política, por exemplo, né? Onde é preciso se defender que uma pessoa seja quase perfeita, né? Que a pessoa seja correta, que a pessoa seja boa, e se falando sobre este assunto, mais dias ou menos dias, a minha casa, vou começar por mim, a minha casa, a tua casa, a casa de qualquer homem, vai mostrar que o telhado é de vidro. Por quê, irmãos? Porque todos temos esse telhado. O grande problema é que nós vivemos aí na igreja evangélica dentro de um contexto de religiosidade
E a religiosidade parece que quer passar de que nós somos melhores. E agora, com tanto carro na frente das igrejas, com tanto pastor andando de Mercedes, provavelmente, ou andando de jatinho, tá? Essa impressão de que somos melhores, parece que é a grande mensagem. E não somos. Servimos a Cristo porque sabemos que somos os piores. E se isso não caiu ainda no teu coração, esqueça. É o evangelho errado que você está. Tá? Quando alguém fala mal de nós, a gente não deve ficar surpreso. E assim, nos sentindo, não é? A pior pessoa do mundo. Você sabe, lá no fundo, se tiver evangelho na tua vida, que tu é muito pior do que aquilo que estão falando de você. Ainda que não estejamos trabalhando para pior, né? Mas sabemos, nas coisas mais íntimas nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos de matar alguém, tá? Nossos desejos de, né, ir na goela de alguém. Ai, se eu pudesse, não é? Então, queridos, essas coisas que estão na cabeça de qualquer ser humano. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele se acelerou. Nós estamos em época semelhante à véspera do dilúvio, onde o pecado se multiplicou de tal forma que o cheiro da podridão chegava diante das narinas de Deus. Tá, queridos? E há escritor que vai dizer, olha, Deus, ele é tão santo que ele não consegue nem ver o pecado. Mas nem isso Deus se poupou, porque se ele não vê, porque um olho pode ir para um lado, pode ir para o outro, o mau cheiro, até quando você põe as mãos no nariz e fecha ele, você ainda o sente. Tá? E não há o que faça você tampar o nariz e não sentir o mau cheiro. E é assim a realidade do pecado. Então, queridos, pregar nos grandes centros, pregar em cidades, não é, como as nossas, não é? Aqui nós temos pelo menos uma cidade chamada, né, de grande centro pelo o volume de renda per capita que gera, não é, que é Santos, não é? Mas nós na redondeza estamos dentro do mesmo desenho geográfico, econômico, né, de geopolítica, né? Nós estamos dentro do mesmo desenho. E aí nós temos que olhar a igreja de Corinto como provavelmente, não é, a sua pregação, ou a pregação, a cidade de Corinto e a própria igreja de Corinto, os ensinos bíblicos das cartas de Paulo, elas devem refletir um pouco essa consciência nossa, do meio que nós estamos. Tá, queridos? Bem, eu quero começar lendo um pouquinho aí a lição. A introdução, no segundo parágrafo, ele vai dizer, agora, ao estudarmos o final da segunda viagem missionária e a terceira, iremos verificar a continuidade de uma estratégia para a expansão do reino, alcançando as grandes cidades. Aí ele vai dizer, é bom entender o nosso tempo. A igreja, alguns fatores presentes na igreja de nossos dias afetam negativamente a sua ação missionária. Espírito denominacionalista, divergências doutrinárias, diferenças de formas de governo e costumes, competição sectaristas de algumas igrejas, mensagem confusa, perda dos referenciais de como ser igreja. Olha só, queridos. Então, o que o escritor está dizendo? Que essa lição é uma forma da gente aprender a entender o contexto que nós estamos. Os grandes desafios, por exemplo, da igreja em grandes centros. Olha alguns deles aí, tá? Que afetam, inclusive, a ação missionária. Olha lá, espírito denominacionalista. Esse é um primeiro. Tá? Cada denominação querendo, não é, fazer empreitadas missionárias, desconsiderando outros. Tá? Infelizmente, irmãos, nesse campo também uma competição, tá, denominacional impressionante. Nós que trabalhamos com algumas agências missionárias diferenciadas, a gente vê, queridos, como algumas de igrejas mais
históricas, né, de mais tempo, e de estrutura melhores, tá? O quanto, né, fecham até balanço e demonstração financeira no final do ano, tá? De valores astronômicos, tá? De superávit. E quando outras passam dificuldades tremendas. Eu fico pensando e às vezes oro pedindo a Deus que me dê discernimento a essas coisas. Como que a gente pode ter conhecimento de pastores passando fome em muitos lugares, a serviço de missões, ou mesmo a serviços de lugares regionais onde estão inseridos, passando fome, filhos sem ter escola porque não podem pagar, tá? Ou não tem condição de mandar seu filho para a escola, já que no lugar que estão não tem, e trajeto, às vezes, de barca, coisa parecida, e a gente vê aqueles balanços, não é? De lugares e de estruturas missionárias que parece que nasceram para dar lucro. Queridos? É terrível a gente ver essas coisas. Mas isso está no meio da igreja. Da mesma igreja que a Bíblia fala, ai dos patrões, cujos empregados estão chorando por receber pequeno salário. Estou parafraseando o grande, o grande reformador aí de Evangelho, Tiago, não é? A carta de Tiago. Ai, a voz dos trabalhadores, do clamor dos trabalhadores, que passam dificuldades, está chegando diante de Deus. Agora, dentro da própria igreja nós temos isso. Temos igrejas grandes, tá? De pastores com títulos, que ganham altos e altíssimos salários, tá, queridos? E pastores de congregação, chegando na igreja de uma bicicleta velha, quase caindo aos pedaços, tá, queridos? E trabalho exclusivo para o evangelho, tempo integral de evangelho. Não é tempo parcial, não, mas tempo integral. E essas coisas que nós temos visto. Nós temos visto uma série de filhos de pastores, que não apenas não querem ser pastores, tá? Mas, eles, ridicularizam, eles praticamente demonizam a classe pastoral. Por quê? Por conta das dificuldades que seu pai e sua família passam, por falta de recurso. Tá? E aí os filhos de pastores não querem saber de igreja e de evangelho. Por quê? Seus pais são oprimidos dentro da própria igreja. E nós pregamos liberdade. E nós pregamos igualdade. Nós pregamos assistência. Nós pregamos cuidado. E muitas das vezes estamos vivendo extremos como este aqui. Tá? Outro problema que hoje nós enfrentamos, queridos. Tá? Se canalizar dinheiro, para todos os lugares é um problema por questões de placa, nós temos um outro problema sério, que é divergência doutrinárias. Tá? Que você sabe que as grandes igrejas, as históricas que estão no Brasil, elas inclusive dizem que isso não é o maior problema da igreja. O problema da igreja é questão de liderança, tá? Questões de comando. As igrejas têm preocupação em estabelecer isso como regra dentro delas. Mas dentro das próprias denominações, mesmo nas históricas, você vai em lugares, irmãos, totalmente divergentes. Por exemplo, a Igreja Batista, a linha soteriológica dela, primeira, tá? É a doutrina reformada. Tá? Hoje nós temos batistas totalmente seculares. Nós temos, por exemplo, eu estou citando batista por ser histórica, Eu vou citar a presbiteriana, que são as duas que eu considero históricas no Brasil, tá, queridos? Mas nós poderíamos citar outras, tá? Nós temos igrejas hoje que são arminianas. Temos igrejas hoje que são pelagianas. Temos igrejas hoje, perto de nós mesmo, que toda a pregação lá está dentro de um contexto secular. Lá se prega, na maioria das vezes, culto à alma, tá? E, na maioria das vezes, prosperidade terrena. Esse é o contexto. Vai numa igreja dessa hoje e você vê falar de perdão, da obra de Cristo, da justificação, do sangue de Jesus, de vida eterna. Tá, irmãos? Raramente. E olha que são igrejas que recebem uma quantidade enorme de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, que são visitadas por pessoas católicas ou até de outras religiões, talvez até um pouco diferente da nossa aqui. Queridos? Então, essa é a realidade.
nós temos também aqui as diferenças de forma de governo, que é a questão de liderança. Tá? Que hoje, presbiterianos e batistas batem no peito. Nossa maior preocupação é essa, forma de governo. E uma dedicação a tentar, pelo menos dentro da denominação, todos estarem subordinados, né? Cada um com seu títulozinho. Né? Porque eu já vi o pastor dessas igrejas não terem títulos. Tá? Parece que estão dentro de uma universidade, de mantenedores, né? Todo outro tipo de diretor disso, diretor daquilo, presidente daquilo. Né? Outro dia eu estava vendo uma apresentação num conselho, inclusive, de Assembleia de Deus, né? num congresso da Assembleia de Deus, melhor dizendo. Na hora de apresentar o pastor, meu Deus do céu, 5 minutos só dando o título do cabra. Esse povo não sabe o que é evangelho, gente. Quem é Jesus, irmãos? Que é o fundador daquilo que chamamos de revelação de Deus aos homens. Como Deus largou tudo, a glória do céu, a sua condição divina, se fez homem, morreu, a pior das mortes, a morte de cruz, a ponto de ser rejeitado, exatamente por conta disso, porque morreu na cruz. E esses homens, ao modelo dos grandes polos, das grandes cidades, querem títulos. Quando a gente conversou no nosso seminário aqui, por algumas vezes, né, alguns irmãos, não, pastor, coloque todos os seus títulos aí, todos os seus, né, a sua formação aí. Eu não vou colocar nenhuma. Nem anel de formatura eu uso. Porque está cheio de anel por aí na mão dos homens, irmão. Mas quando vão abrir a boca, não tem nada de Deus para dar para nós. Só tem esse orgulho que o ser humano, no dia de sua morte, tá, queridos? Ou da morte de alguém perto dele, ele vai ver a realidade. O quão miserável nós somos. Hoje mesmo, nós temos talvez o que na época era um pouco diferente, mas hoje, né, é muito mais apelativo, o culto ao corpo. Se fala muito de igreja evangélica, que cresceu, mas vai ver a academia. O que está lá, irmãos? Culto ao corpo. Culto à estética, não à ética. A ética está lá, no governo. Está lá, na política. Que antes de ser político, é uma pessoa comum como qualquer um de nós. Mas chega lá e não ganhou, não é? Estrutura suficiente para fugir, não é? Das tentações do que ela produz. Então, queridos, é isso. Olha lá, ele fala também de costumes, né? E esse de costumes, que é questão cultural, né? Eu entendo que isso é bem normal, o Evangelho sempre lidou com isso. Né? Competição sectaristas, mensagem confusa e perda dos referenciais de como ser igreja. Está aí, queridos. É por isso que a gente, quando vê aí essa Luana Piovani, né? Quando apareceu na Malhação, foi difícil segurar meus filhos adolescentes. Todo dia queriam assistir Malhação para ver Luana Piovani. Jesus. Se tornou essa pessoa agora que vocês veem aí, né? Que o conteúdo, né? Quando abre a boca, fala exatamente, né? Do que não tem, né? E, queridos, quando vê uma pessoa como essa, não é? Falando sobre igreja evangélica e que nos ofende, a grande pergunta de um crente sério. Será que isso não é, pelo menos um pouco de verdade? E é o que a Bíblia fala, que se o sal não serve para salgar, só servia para uma coisa nos tempos bíblicos. Qual era? Em Israel, não é? Tinha muita geada, tá? Muito gelo. E o gelo produzia o quê? Aquelas pistas escorregadias. Então o que se fazia com o sal, que não prestava mais para salgar? Se lançava ao chão, para os homens pisarem. Por quê? O sal derretia, não é? Aquele gelo. E dava um pouco mais de consistência para os homens pisarem e passarem um pouco mais de firmeza, tá? E é essa a referência que a Bíblia está nos dizendo, tá, queridos? E, infelizmente, a igreja nos grandes lugares está assim, tá, irmãos? E às vezes você pode ir para um lugarzinho simples, né?
Israel mesmo contou algumas coisas de lá, de quando voltou lá na sua terra, não é? No interior, e viu algumas coisas assim difíceis, né? Mas são difíceis, irmãos. Infelizmente, é por conta de um povo, às vezes, ignorante. Ignorante não só as questões de educação, mas ignorante também as questões de evangelho. E aí nós vamos nos deparar, infelizmente, com um povo simplório, em termos até de prestação de culto a Deus, tá? É que nos assusta diante daquilo que, pela graça de Deus, aprendemos. Mas a eles ainda resta, tá? Como diria no direito, né? Ainda resta a ele o direito da dúvida, né? E na dúvida sempre é pró-réu, né? A favor do réu. E neste caso, eles têm mais coisas a favor do que contra, apesar de todas as barbáries que a gente vê por lá. Queridos? Bem, a sociedade, item 2 aí. Observamos na sociedade atual grande avanço tecnológico, meios de comunicação ultra rápidos, impessoalidade e anonimato, violência, desemprego, crescimento desordenado das cidades, ceticismo, materialismo. Tá? E a despeito das diferenças com a igreja nascente, há no texto alguns princípios universais e atemporais, que nos orientam em nossa tarefa nos tempos modernos, nos quais vivemos. Então você vê aí, impessoalidade, uma das marcas de hoje, irmãos. Hoje, nós somos protegidos por isso. Às vezes nós podemos se fazer presentes em algum lugar e não ter a nossa presença registrada de maneira muito pessoal. Nós temos coisas hoje que nos protegem. Apesar, não dos números, né, que produzem, né, a própria internet hoje, tá? Apesar disso, nós ainda conseguimos manter a impessoalidade. Outras épocas, não. A impessoalidade protege o agente que opera o problema, que está envolvido no problema. Tá, queridos? Antes, a gente era mais cobrado sobre isso. Tá? O anonimato é outra característica. É lógico, onde há impessoalidade, o anonimato fica mais tranquilo. Hoje em dia, irmãos, não precisava de rede social para saber da vida de ninguém. Tá? A fofoca no meio da vizinhança corria. Vocês sabem disso. Tá? A vizinha do prédio amarelo, a mulher lá da casa do telhado, não é? Que tem aquelas plantas, não é? A conversa rodava. E isso dava nome aos bois. Hoje em dia, a impessoalidade. Você fala de alguém que você nunca viu, mas você conhece. Está sabendo o podre de alguém, mas que você nunca viu, não conhece, não tem nada a ver com a tua vida, você não tem nada a ver com a vida dele. E as pessoas se entendem com isso. E se entendendo com isso, o quê? Não olham as suas próprias misérias. As misérias da própria casa. Não é? Quantas vezes eu contei para os irmãos aqui que quando, né, fiquei só e cuidei dos filhos pequenos por algum tempo, não é? De 2 menores, né? O trabalho que era, irmãos. Ver as crianças chegando da escola, com um carro de bebida daquela perua, quando desciam, né, irmãos? A minha forma de ir lá e olhar, abrir mochila. E só ouvindo, mas isso nunca foi feito, como o senhor está fazendo agora? Bem, não era atribuição minha, pelo menos eu pensava que não era, né? Aí olhar a mochila, né? Ver o que tem dentro da mochila. Na minha época era ver se tinha um carrinho ou um lápis que, né? Mamãe achava que eu tinha pego do coleguinha. Agora não. Agora olhar a mochila do filho, porque ele é candidato o quê? Dentro da mochila dele você vestígio de droga. Na minha casa não. Só na casa do vizinho. Na tua casa não, como assim? É que nem nossos filhos menores hoje, eu digo dos meus netos, tá? E eu sempre alerto lá, porque alguns deles moram só com a mãe, o pai, né? É um transviado. Parece, né? Uma vez no ano. Aí eu digo, passo mais cuidado com esse filho criado só com mulher. Filho homem precisa de referência de homem. Se alguém está falando, viajei, anda direito. Põe essa mulher que está no lugar. Hoje não temos isso. Que lindo. Filhinhos criados por mamãe. Todo doutorzinho,
tudo princesinho, bonitinho, não tem uma voz mais grossa para colocar na linha, aí vira o quê? Vira o que a gente está vendo aí. Padrão de cidade grande. Isso virou um modelo. Aqui a gente se assusta numa barca, ou vocês que pegam ônibus, que pegam barca aí com frequência, não é? A gente se assusta. Mas vai na Avenida Paulista. Mas eu não é comercial, não é horário noturno, não. Falando em horário bancário. Vai lá. Você não sabe distinguir que uma coisa que é outra. Bem, essa mensagem é candidata, né? A ser punida pela internet, né? Sabe que o meu Instagram e meu Facebook já foram embora para dessas coisas, né? Já fui caçado. Mas, queridos, essa é a realidade. Não ensina. Pensa que filho é capim. Nasceu, joga um pouquinho de água, né? Nem precisa. Tem dia que chove. E se não chover, mesmo assim o capim nasce. É o pecado. E nós somos indiferentes a isso. Tá? Vai dançar. Aí vai pôr os meninos para dançar na boca da garrafinha. Quer o quê? Ai, que lindinha. Na minha época tinha um negócio assim de que menininha, 2 aninhos, 3 aninhos, usava um vestidinho bem curtinho. Porque era bonitinho, parecia a ponta da calcinha. Um dia essa conversa chegou lá na minha casa, minha mãe saiu desfilando, aquela lapa de mão que ela tinha, né? Que dava 2 da minha assim, né? Na cara das meninas, vai por uma roupa decente. Mas nós, queridos, hoje em dia, irmãos, somos um povo do ouro. Olha Atos dos Apóstolos. Pastor, Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje em dia, em nome de Jesus já não tenho nada. Mas se precisar, né? Talvez até de uma cesta básica de ponta, a igreja tem para dar. Porque são as igrejas milionárias de hoje. Mas o principal, nós já não temos, queridos. Perdemos identidade, automaticamente perdemos autoridade. E esse é o desafio da cidade grande, irmãos. Tá? Desafios de cidade grande. Nos grandes polos estamos contaminados. E é lógico que com o projeto de globalização, da comunicação, do comércio, não é? Tudo isso vai alcançando os lugares mais simples, mais distantes, onde a internet vai chegando. Porque você sabe que é um projeto, de nação séria, de que haja 5G, não é? Em todos os lugares. Para quê? Para ficar mais fácil pecar para todo mundo. Porque isso é um projeto de anticristo, de levar o mundo cada vez mais a viver debaixo do seu senhorio, já que a Bíblia diz que quando ele se revelar, um dos títulos dele é o homem do pecado. Jesus é o da santidade, ele será o do pecado. E a Bíblia diz que esse espírito já anda por aí. Então Paulo vai enfrentar isso, irmãos, na cidade de Corinto. Seja nas cartas, seja no seu primeiro contato com ela, ele vai enfrentar esta realidade. Então vejam, Paulo sai de lugares mais simples, tá? E vai para lugares de grandes polos, aonde, tá, irmãos, a pregação do Evangelho vai bater muito mais. Porque uma coisa era bater em judeu, tá? De que apesar da soberba do seu orgulho, de que ele não podia, com obras pessoais, ser mais santo que a ênfase do religioso, tá? Que ele tinha que crer somente e crer em Cristo Jesus e na sua obra. Paulo agora está diante de uma outra realidade. Que realidade é essa? Também da soberba e da prepotência. De alguém porque se achar autossuficiente, achava que podia viver toda uma espécie de libertinagem em todas as áreas, a começar na principal, que era a sexual. Essa é a verdade. Tá, queridos? Essa é a verdade. Tá? Então, evangelho, irmãos, não tem jeito, ele vai confrontar mesmo. Ou se o evangelho alcançar, a pessoa ama a pregação por entendê-la, e Deus faz isso, então a pessoa odeia. Tanto que se ela me ouvir uma vez, tá? E se Deus, né, a palavra
não quebrantar, mas endurecer o coração, a pessoa não quer ouvir muito mais. Quantas vezes eu sei aqui, de irmãos que trouxe alguém aqui, e quando voltou para casa, pastor, a mulher que eu levei lá veio falando mal do Senhor de lá até aqui. Ô, glória! Né? Ai, Jesus! Irmãos, é um desafio para nós, como diz a lição. Agora é lógico, irmãos, anunciar isso, porque a ênfase da lição é anunciar. Mas anunciar isso, falar disso, às vezes tendo tendência às mesmas coisas. Aí que vai ficando difícil. Sabe que tem muita gente que nega ser pastor, tá? Porque não suporta. Ou não suportaria a própria pregação que prega. Porque ela vai depor primeiro contra quem, irmãos? Vocês estão aí me ouvindo, parece que eu estou dando cacetada na cabeça de vocês. Perdão, irmãos. A cacetada primeiro é na minha. E se não for, irmãos, eu também não aprendi nada de evangelho. Se alguém está se ofendendo, que tem mais que se ofender sou eu. Principalmente porque aqui na minha cabeça o capeta vai funcionar. Aí, fala, mas não faz. Fala, mas não faz. E se bobear, fala aí na cabeça de vocês. Olha lá, está falando lá, mas não faz. Fala de vocês também. Ou nasci onde, não sei o que é assim. Eu sei. Por isso que às vezes a gente foge de pregações como essa. Porque é a minha consciência aqui, é a tua aí. Dando espaço para o capeta lá. Prega tudo isso, mas prega tudo diferente. Esse é o nosso pastor aí. Olha. Essa é a realidade. Por isso que você tem que ter disposição de pregar a verdade. Veja, até você quando vai falar com alguém da tua casa, se você fala alguma coisa mais dura, quem está falando? Dá um exemplo assim, bem de casa, porque aí você sabe o que eu estou dizendo aqui. Não vai parecer prepotência minha, você sabe. Você vai falar alguma coisa, quem está falando? Da de catarinense, quem está falando? Esse trejeito de Catarina como o meu. Queridos. Amados, Jesus vem buscar um remanescente. A Bíblia está cheia de que são poucos que vão entrar no reino de Deus. Poucos entrarão. Que a porta é estreita, o caminho. Você passou pela porta, você pensa, passei agora, passei, entrei. Tem um caminho para frente. Sabe o que é isso, irmão? Caminhar. Todo o tempo de evangelho aqui é num caminho apertado. Sabe que está num lugar apertado, irmãos? Não sei se vai ficando velho, vai tendo algumas fobias, né? Eu agora estou com um problema de elevador, né? Imagina um velhinho como eu agora, subir e descer, né? Para ir no médico, 15 andares, e de repente eu já não consigo ficar mais dentro, não é? Do amigo, né? Elevador. Imagina. Você quer ficar num lugar apertado, irmãos, por longo tempo? Queridos. Começar a faltar ar. Você querer dar uma esticada nesses pequenos braços aqui, né? Não tem espaço para isso. Fala, pode falar, fala. A máquina de ressonância. Você tem alguma fobia? Parece até agora não tinha. Aí, só de imaginar de entrar naquela máquina, parece que te dá. E começa aquele negócio lá que perdido nos espaços. Né? No especial nosso, pum, pela cabeça. Pum. Sabe aquele do especial pilote lá da série Perdido nos Espaços? Queridos. Meu Deus do céu. Haja Dr. Smith, né? Meu Deus, queridos. Imagine, assim é o evangelho, queridos. Tem época que a gente passa, irmãos, que se a gente falar, a gente já está provocando alguém. Mas está censurando alguém. Tem épocas, irmãos, que na sala da tua casa, ou na tua mesa, sentado, não sei, lá não temos mais, né? Quem senta na cadeira principal hoje são os netos, né? Papai tinha a cadeira principal, a gente já não tem mais, né? E quando, né? A gente está lá na nossa mesa, não fala isso. Tem coisas que a gente não pode falar dentro da própria casa. Os nossos filhos mesmo nos alertam, hoje eu digo os netos, né? No meu caso. Isso da cadeia, hein? Cuidado com cabeça de ovo, hein? Ai. Amados, eu estou falando isso, irmãos, para conscientizar os irmãos. Que nós estamos acostumados ao evangelho e Jesus te ama. Bem, se você está sem Jesus, querido, desculpe, Jesus não te ama. A ira de Deus está revelada em cima de você. Ou você agarra Jesus, renuncia,
tá? Carrega a tua cruz, segue ele, ou então a ira de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Tá, queridos? E a Bíblia diz que quem não crê nele, não é que vai ser. É a condição de todos sem Cristo. Já está condenado. É preciso passar da condenação para o perdão, para a justificação. Porque todos nós já nascemos debaixo do pecado. Bem, queridos, que Deus alcance nossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai tomando a forma do mundo. E aí a gente já não prega o evangelho verdadeiro para os outros. Também já não vive mais o verdadeiro evangelho. Por quê, irmãos? Porque a gente está condicionado por este modelo. Por este modelo. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos dê a graça de nós progredirmos. Vamos ler o tópico 1 aí para a gente encerrar? Saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto, capital da província romana da Acaia. Próspero centro comercial, Corinto encontrava-se estrategicamente situada e era um elo de comunicação entre o norte, sul, leste e oeste, além dos portos de Cencreia e Lequeu. A cidade tinha uma péssima reputação por sua imoralidade, pelo que lemos em 1 Coríntios. Era a coisa do porto antes, né, irmãos? Lembram das histórias do porto, né? Meu pai mesmo, que era só embarcado, não trabalhava de navio, só meu tio trabalhou de navio. O meu pai era embarcado em barco, ficava às vezes 20, 30, 40 dias fora de casa. E a conversa na época sempre é que em cada porto, né, se tinha uma mulher. Essa era a história que se contava. Corinto era um pouco isso. Os coríntios se gabavam de sua riqueza e cultura e de seu prestígio político. Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, tinha seu templo naquela cidade. A promiscuidade sexual era tanta que o termo grego korintiazomai significa praticar imoralidade. Ou seja, o nome da cidade representava a prática da imoralidade. Se há diferenças, há também semelhança. Olha lá, como o orgulho e a imoralidade de nossos dias. Mas Paulo sabia, como nos diz John Stott, que a cruz consome todo orgulho humano. Vê se você entende de tudo que eu falei aqui, se essa expressão resume bem isso. A cruz consome todo orgulho humano. Ela insiste que nós, pecadores, não temos nada com que comprar a nossa salvação, nem mesmo contribuir um pouco para isso. A localização de Corinto era favorável para a pregação do Evangelho pelas seguintes razões: abertura às mudanças, concentração de recursos, potencial para contato relevante com as comunidades em redor. Aconteceram 3 movimentos na prática evangelística em Corinto. E aí ele destaca os 3, que nós vamos deixar para a próxima. Do particular para o público, do público para o particular, e também o aumento da atividade missionária. Deus nos abençoe, nos dê sua graça, que nós tomemos um banho de evangelho como tomamos hoje, não é, queridos? Um banho de evangelho para baixar a crista, como diria minha mãe, não é? Para baixar um pouco a crista e reconhecermos que sem Jesus nada somos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que ela é dura e não podemos dizer o inverso, mas ela alivia o nosso coração, porque ela nos faz correr para a cruz e saber que só debaixo da cruz de Cristo é que podemos, Senhor, ser, de fato, ter abrigo e ter provisão para a vida eterna. Ajuda cada um de nós. Não deixa, Senhor, ficarmos com consciência cauterizada por causa da impessoalidade, por causa, Senhor, também daquilo, Senhor, da anonimidade que muitas das vezes o pecado oferece hoje, de alguém fazer e achar que está seguro o suficiente, que ninguém vai descobrir. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Dá-nos uma consciência que nos cobre. Desperta-nos, ó Deus, para vivermos o verdadeiro Evangelho. Mas oramos pelas novas gerações. É tanta soberba, Senhor, nos dias de hoje. No nosso tempo, nós aprendíamos que os mais velhos, hoje, somos ultrapassados. Hoje, não temos mais valor nenhum, mesmo dentro das nossas próprias casas, porque essa juventude se acha mais entendida do que nós. Tem misericórdia do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, que muitas das vezes, Senhor,
quer arrancar, ainda que com força, alguém do meio, Senhor, da escuridão deste mundo, mas não consegue fazê-lo, porque tudo que recebe é argumentos ou a empáfia de simplesmente dizer que não precisa de nada disso. Oh Deus, tem misericórdia de nós, que em muito tempo, Senhor, quando saímos num dia como hoje, mamãe lembrava, leva o casaco, e nós dizíamos, para quê? Nem vai chover. E assim está essa humanidade de hoje. Ah, Senhor, ajuda-nos a lembrar que precisamos levar a Bíblia, guardada no peito, guardada no coração. Como diz o salmista no Salmo 119, guardei tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nos dá, Senhor, essa convicção e graça. Protege-nos debaixo das tuas mãos santas. Abençoa a nossa casa, salva a nossa casa. Salva as novas gerações, Senhor. Prepara, Senhor, crianças, jovens, adolescentes, para serem pastores amanhã, com a mesma determinação que nós, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos graça. Que essa palavra, aonde chegar, Senhor, esteja protegida, para que chegue, Senhor, ao ouvido, Senhor, e à vida de todos aqueles que precisam, Senhor. Pai Santo, Pai amado, oramos assim, pela tua igreja, pelo teu povo e por todos que estão perto de nós. Em nome de Jesus fazemos, em nome de Jesus cremos, que por meio dele, nossas orações são respondidas. Amém. Amém.